Olá a todos, o meu nome é Beatriz Tremarim, eu sou aluna do curso de Física e o meu orientador é o professor Günther Kellerman. Hoje eu vou apresentar a vocês o trabalho que desenvolvemos nesse ano, intitulado Intensidade de Sachs de macromoléculas em solução. Sachs é uma sigla em inglês para espalhamento de raio-x a baixo ângulo, e as macromoléculas em solução estudadas nesse projeto fazem parte de uma colaboração com o professor Fabiano Iocaixia e o Helmholtz Zentrum Berlin, que é um instituto de pesquisa na Alemanha. As amostras foram estudadas a partir da técnica de espalhamento de nêutrons a baixo ângulo, conhecida pela sigla SANS, que, assim como a técnica de Sachs, compõe um grupo de técnicas de espalhamento a baixo ângulo. Falando de nanotecnologia, a funcionalização é um processo que aprimora as propriedades e características de nanopartículas por meio da modificação da sua superfície através da conjugação com grupos funcionais ou biomoléculas. E a funcionalização de nanopartículas com anticorpos tem uma vasta aplicação na medicina, entre as quais podemos citar as áreas de diagnóstico e drug delivery. Mas essa funcionalização depende de estratégias que retêm a reatividade de anticorpos nativos, isto é, estratégias que mantêm a capacidade do anticorpo de se ligar ao antígeno e que a estrutura conjugada entre a nanopartícula e o anticorpo seja uma estrutura estável. E até hoje, a funcionalização de anticorpos é realizada por tentativa e erro. Com isso, o nosso objetivo, como trabalho colaborativo, é reduzir custos fornecendo princípios gerais para permitir o espectro completo da funcionalização do anticorpo, a partir dos resultados obtidos com a técnica de Stans. E ao que cabe a mim e C, o nosso objetivo é determinar a estrutura 3D de baixa resolução das macromoléculas de anticorpos imunoglobulina anticoelho produzido por caprinos e o complexo anticorpo-antígeno formado depois da reação do anticorpo com o antígeno peroxidase de rabanete e as respectivas funções de distribuição de distâncias dessas macromoléculas. Para as medidas de SANS, nós utilizamos duas amostras diferentes. A primeira amostra é uma solução de anticorpo em água adulterada e a segunda amostra é uma solução de anticorpo e antígeno em água adulterada. Aqui nós temos uma imagem, um esquema experimental da guia V16 do reator nuclear no Helmholtz Zentrum Berlin. Aqui, o feixe de nêutrons frios é colimado e interage com o núcleo atômico da amostra, sendo espalhado por esse núcleo. E então os nêutrons espalhados passam por uma câmara a vácuo e atingem o detector. E é dessa forma que nós obtemos a curva de SANS produzida por uma amostra, que é uma curva unidimensional da intensidade de espalhamento em função do módulo de vetor de espalhamento Q. Os programas utilizados na nossa análise fazem parte de um software chamado ACCESS, desenvolvido pelo Laboratório Europeu de Biologia Molecular. O GNOME, ele é um programa que determina a função de distribuição de distâncias, que nós chamamos de PDR, e o raio de giração dessas macromoléculas. E o DAMIF é um programa do tipo ab initio, que determina a estrutura 3D de baixa resolução de partículas aleatoriamente orientadas em solução, como é o caso das nossas amostras, a partir da curva de Sachs ou SANS. Bons resultados. À esquerda, nós temos a curva experimental de SANS do anticorpo. No eixo Y, nós temos a intensidade de espalhamento como função do módulo do vetor de espalhamento que está no eixo X. À direita, a mesma curva experimental de SANS é apresentada em círculos e também temos a curva de SANS calculadas pelo procedimento de melhor ajuste pelos programas GNOME e DAMIF nas linhas em preto e vermelho, respectivamente. O raio de giração do anticorpo determinado pelo programa DAMIF foi de 33,4 angstroms, e aqui também apresentamos a função de distribuição de distâncias para o anticorpo, que indica que o tamanho máximo do anticorpo, da macromolécula de anticorpo, é de cerca de 100 angstroms. Bom, aqui nós temos algumas imagens da estrutura 3D de baixa resolução do anticorpo vistas de diferentes perspectivas. A estrutura do anticorpo apresenta uma região central globular com regiões periféricas alongadas. E o peso molecular estimado para o anticorpo, que foi determinado pelo DAMIF, é de 33,3 kDa. Aqui, à esquerda, nós temos a curva experimental de SANS para a estrutura de anticorpo-antígeno. Então, no eixo Y, nós temos a intensidade de espalhamento e no eixo X, o módulo do vetor de espalhamento Q. À direita, nós temos a mesma curva experimental em círculos e as curvas de SANS calculadas pelo procedimento de melhor ajuste pelos programas GNOME e DAMIF em laranja e azul, respectivamente. O raio de geração da estrutura anticorpo-antígeno determinado pelo programa GNOME foi de 62 angstroms
E aqui também apresentamos a função de distribuição de distâncias da estrutura anticorpo antígeno, indicando que essa estrutura tem um tamanho máximo ali de 240 angstroms. Aqui nós temos algumas imagens da estrutura conjunta do anticorpo antígeno, vista de diferentes perspectivas. Essa estrutura reflete um objeto mais alongado e o peso molecular estimado dessa estrutura, estimado pelo programa da MIF, foi de 55,1 kDa. Bom, conclusões. A funcionalização aqui aplicada, ela leva à formação de um complexo anticorpo antígeno que pode ser detectado pelo uso da técnica de espalhamento de nêutrons a baixo ângulo, indicando que essa técnica pode ser útil para investigar a eficiência de diferentes processos de funcionalização de macromoléculas e ajudar na compreensão de mudanças físicas, químicas e estruturais sobre a organização dessas importantes funcionalizações de anticorpos para o sistema imunológico. Aqui algumas referências e meus agradecimentos